Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um dia de seminário, graças a Deus por isso. Um seminário longo, né, falando da Escócia, já tem 3 partes aí, praticamente 3 meses falando só da Escócia. Mas é como eu já havia previsto, porque a gente está estudando não só a religião envolvida na Escócia, mas o aspecto político e o aspecto social ainda, que são coisas que o pessoal fala que não se discute, política, religião, sociedade, mas a gente discute o que a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? Pode passar, Guilherme. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida que ficou para trás, que não foi sanado, às vezes por motivo de vergonha, não quis tirar antes, mas agora é o momento. Se tiver alguma dúvida a respeito da reforma na Suíça, a respeito das 2 primeiras partes da reforma na Escócia, se alguém tiver alguma dúvida com nomes, datas, que é bastante normal, porque é muita coisa que a gente estuda reinado, a gente estuda sociedade, a gente estuda reformadores, pré-reformadores, mas se alguém também, e vou aproveitar esse espaço aqui para falar que se tiver alguma dúvida além da reforma protestante, alguma dúvida além do seminário, se quiser trazer no dia do seminário para a gente debater, a gente debate também, a gente esclarece temas específicos. Se quiser falar, por exemplo, sobre dízimo, sobre alguns assuntos que as pessoas acham que é engessado, mas a Bíblia é muito clara no tocante a todos os assuntos, né? Mas se ninguém tem dúvida, vamos continuar. Pode passar, cara. E no mês passado, terminamos com 2 perguntas, né? A primeira pergunta a respeito do ano. Que ano? Vamos nos contextualizar de novo. Tivemos um conflito em um ano, e aí veio a pergunta de em que ano aconteceu este conflito. Como a gente está vendo ali em vermelhinho, ó, aconteceu em 1558. Alguém acertou? Letra A? Eu marquei 1555. Foi um conflito que começou em 1558, porém é um conflito diferente, um conflito não armamentista. Não houve a princípio armas envolvidas, revoluções, mas teve uma coisa bem peculiar que a gente vai descobrir daqui a pouco. Pode passar, Kevin. E teve uma outra pergunta ainda a respeito do que ou de quem, como foi feito, do que se originou esse conflito, e a resposta ele se originou de um livro publicado por John Knox e que irritou bastante a nova rainha da Inglaterra, ou seja, a também o livro e a rainha, mas a gente vai entender isso daqui a pouco. Pode passar, Kevin. Pois bem, chegamos em 1558. O que aconteceu em 1558? Vamos retomar até aqui. Vimos que John Knox ele foi levado ao exílio em 1547, passou por 18 ou 19 meses de exílio nas galésias francesas, servindo ainda como escravo, servindo ainda como remador, passava por diversas privações de sono, privações de comida, privações de descanso e privação de liberdade. Teve até aquele fato que ele viu todo mundo, a maioria venerando a imagem de Maria, e aí ele chegou, pegou, arremessou a Maria no mar, disse que ela já era leve, vamos ver se ela boiava. Foi isso que ele fez na Galésia Francesa. Então ele ficou esse período de 18 ou 19 meses servindo como escravo nas galésias francesas, mas ao sair das galésias francesas ele não retornou para a Escócia. Ele foi para a Inglaterra, porque a essa altura do campeonato já estava trocado, já estava substituído os governantes dos respectivos impérios. São Inglaterra, França e Escócia. Só para lembrar, a essa altura do campeonato, em 1558, século XVII, nós vemos que na Escócia quem era a rainha era Maria Stuart, porém nós vimos que ela assumiu o reinado apenas com 6 anos de idade. Então quem tomou posse da regência da Escócia ainda era Maria de Guise. Então nós temos na Inglaterra também, agora em vez do rei Henrique VIII, nós temos o rei Eduardo VI na
Inglaterra, onde ele assumiu até os seus 15 anos de idade. Por curiosidade, era um trono protestante. O rei Eduardo VI assumiu um trono protestante, tirou a autoridade papal e adicionou e incluiu o protestantismo na Inglaterra. E nós temos ainda na França de 1558 o rei Henrique II. Então, estes são os três governantes. Na Escócia, a regente Maria de Guise, na Escócia, a regente Maria de Guise, na Inglaterra, o rei Eduardo VI e na França, o rei Henrique II. Esta é, bom, até o momento, atualmente, os governantes, porém, mas entretanto, todavia, nós tivemos um problema com John Knox. Quem é que lembra que John Knox ele começou a ser perseguido de novo na Inglaterra, justamente pelo rei Eduardo VI ter morrido, e quem assumiu foi uma católica ferrenha de nome Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão, ou mais conhecido como Blood Mary. Matou 288 protestantes, uma tacada só, perseguiu, destruiu igrejas, matava a sangue frio. Então ela assumiu, e quem estava no olho do furacão? John Knox, apanhando de novo na Inglaterra. Apanhou na Escócia, apanhou nas Galés Francesas e estava apanhando agora de novo na Inglaterra. Coitado, a vida não é fácil, e piorou a vida de John Knox nesse interlúdio entre 1558 e 1559. Pode passar, Kézia. Em 1558, mais propriamente dito em março de 1558, John Knox publica um livro falando da sua revolta, falando de tudo que ele pensava daquele governo monstruoso de Maria Tudor. Além de ser católica, ela também perseguia os protestantes, matando, como já informei, uma média de 288 protestantes enforcados, queimados, abatidos. Mas, nesse interlúdio, em março de 1558, é publicado o primeiro toque de trombeta contra o monstruoso governo de mulheres. Olha, a gente já começa com uma polêmica aqui, escrachada, mas, coitado do John Knox, ele publicou esse livro, mas, para a infelicidade dele, é de conhecimento nosso que, em 1558, não existia gráfico assim, a torto e a rodo. Não existia gráfico aleatório que você publica uma coisa hoje e amanhã já está todo mundo sabendo. Levava tempo, escrevia panfleto, aí ia distribuindo entre as pessoas, aí começava a ser de conhecimento. Mas esse livro, o primeiro toque de trombeta contra o monstruoso governo de mulheres, ele foi publicado por John Knox em março de 1558. Porém, pode passar, Guilherme. Porém, Blood Mary morreu em novembro. Então, como assim? Ele publicou um livro falando da ditadura, mais especificamente daquela mulher que era católica, que perseguia os protestantes, matou 288 protestantes, queimou igrejas, matou gente, destruiu famílias, e ele publica esse livro acalorado. Inclusive eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem eu mando no grupo depois. E aí, em março ele publica esse livro, porém, em novembro morre a destinatária desse livro. E agora, como é que fica? Acreditem, pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Pode passar, cara. Aí ascende ao trono Elizabeth I, na Inglaterra ainda. Quem é Elizabeth I? Uma protestante. Agora caiu a casa de John Knox. Ele publicou um livro como destinatário aquela ditadora, aquela tirana da Blood Mary, mas na mesma época, no mesmo ano, a mulher morre e quem ascende ao trono era um protestante. Tudo ajudando John Knox se não tivesse publicado esse livro. Imagine comigo, se ele não tivesse publicado esse livro, e aí morre Blood Mary e ascende Elizabeth I. A Elizabeth I era protestante na Inglaterra, ela teve seus preceitos e ensinamentos como protestante, ela era protestante prática na Inglaterra, então ia tudo favorecer para que John Knox continuasse na Inglaterra seguindo sua vida. Mas John Knox, ele sempre quis voltar para a Escócia, tanto que tem uma frase sublime de John Knox que ele fala: dá-me a Escócia ou eu morro. Mas poderia ter facilitado muito mais as relações políticas. Imagine, se John Knox tem uma boa relação com Elizabeth I, e esse livro chegou na mão de quem? Elizabeth I. E aí ela se sentiu ofendida. Bom, eu imagino o primeiro toque de trombeta
contra o monstruoso governo de mulheres, uma mulher que era protestante. Aí dá de cara com esse livro, mas Ele não escreveu nem que era para outra? daí ele falou das mulheres em geral. Inclusive, nesse livro que ele escreveu, ele falou que o império governado por mulheres era a mesma coisa do anticristo. Mas vamos lá, gente. Era para perseguir. Ele fez esse livro voltado para Blood Mary, para Maria Tudor. Mas, coitado, caiu no colo da Elizabeth I. Pode passar aqui. Meu Deus. Mas aí a gente chega em 1559. A relação política de John Knox com Elizabeth I estava abalada. E aí John Knox, ele volta para a Escócia em 1559. Esse interlúdio entre 1558 e 1559 ainda estava tendo a revolução, ainda estava tendo a reforma na Escócia, porém não tinha nenhum pilar. Ainda, mas pega um pouquinho de água, por favor. Porém não tinha nenhum pilar, não tinha nenhum pivô da revolução na Escócia, justamente porque John Knox estava exilado. E este exílio foi ruim? Foi. Este exílio, John Knox foi maltratado? Foi. Mas serviu justamente de maturidade espiritual e física para John Knox. O John Knox que chega na Escócia em 1559 não é o mesmo John Knox que assume a reforma protestante em 1546. São John Knox totalmente diferentes, são pensamentos, maturidades totalmente diferentes. Obrigado. Então, para retomar a Escócia de 1546, nós tivemos toda aquela perseguição que culminou na morte de George Wishart. George Wishart foi capturado e morto em 1546, tudo a mando do cardeal David Beaton. E aí, 2 meses após esse acontecimento, os nobres protestantes, eles invadiram o castelo de St. Andrews, mataram David Beaton, tomaram o castelo de St. Andrews e elegeram o John Knox como pregador, mas o John Knox não queria. Mas mesmo assim, livre e espontânea pressão, ele recebeu no colo essa missão. Mas esse John Knox de 1546, um John Knox inseguro, um John Knox desconfiado, um John Knox sem maturidade espiritual, sem maturidade física, não é o John Knox que chega em 1559, ao auge dos seus 45 anos. Ele chega na Escócia no auge dos seus 45 anos, pregando, chutando a porta, arrebentando com tudo, tanto que, pode passar aqui, o primeiro sermão que ele ministrou foi em Perth, no ano de 1559. E esse sermão que ele ministrou em Perth era justamente a gasolina que o fogo da revolução precisava. Era justamente o combustível que a revolução precisava, justamente porque não tinha nenhum pivô, justamente porque não tinha ninguém para manejar a reforma na Escócia. John Knox, com sua sabedoria, ele aprendeu em Genebra com Calvino, ele teve a sua maturidade missionária mais apurada na Inglaterra durante o reinado de Eduardo VI, e também sofreu muitas perseguições, sofreu a perseguição tanto de Maria Tudor quanto aquela escravatura nas Galés francesas. E agora esse John Knox que chega em 1559 na Escócia é um John Knox mais reformado, mais convicto dos seus pensamentos e mais incisivo em suas palavras. Tanto que, após esse discurso de John Knox na cidade de Perth, os relatos dizem que ao acabar este sermão dele, se juntou uma grande massa de protestantes que começaram a quebrar monastério, começaram a destruir a imagem de Maria, começaram a guerrear, e não foi só em Perth, se arrastou para Edimburgo, se arrastou para muitas cidades da Escócia que ainda era dominada pelo catolicismo, mas que os protestantes se revigoraram com esse discurso de John Knox. Pode passar até. E aqui nós temos uma classe, um povo que chama Lords of the Congregation, ou os senhores da congregação. E através destes senhores da congregação, era como se fosse a linha de frente da reforma protestante na Escócia. Eram eles que tomavam decisões políticas, eram eles que se envolviam no parlamento, eram eles que davam opiniões. Está dando para acompanhar até aqui? Se estiver tendo alguma dúvida, pode me dar.
Eram eles os parlamentares, aqueles que iam de encontro com a política mais propriamente dita. Porém, esses Lords of the Congregation, ou os senhores da congregação, a maioria deles, alguns deles tinham uma causa nobre, que é realmente discordar com o governo católico, com o que estava tomando o rumo da Igreja Católica naquela época, lembrando que não é um ataque à Igreja Católica, mas é um conto de história. A Igreja Católica cobrava indulgência, a Igreja Católica condenava pessoas, a Igreja Católica era o julgador, a Igreja Católica condenava, a Igreja Católica era tudo. Então, alguns se revoltaram com isso de verdade. Eles queriam que isso acabasse, porém, como em todas as castas, porém em toda a sociedade, sempre tem as pessoas que agem por interesse. E dentro desses senhores da congregação, ou Lords of the Congregation, eles tinham entre eles as pessoas que agiam somente por interesse, que eram os interesses políticos. E a gente vai ver um pouco mais sobre esse interesse político mais à frente. Pode passar. E dentro deste contexto, jogou gasolina no que já estava pegando fogo. Fogo com gasolina, dá explosão, incêndio, e é o que aconteceu na Escócia de 1559. Até aqui a gente viu um protestantismo tentando ser velado, tentando ser silenciado, tentando ser literalmente apagado. Mas a partir de 1559 o dia começa a alvorecer, mas a partir de 1549 as coisas começam a mudar, os ventos começam a se tornarem favoráveis. Pode passar aqui. E aí chegamos em 1560. 1560 é um ano base, é um ano clássico na história da reforma na Escócia. O que aconteceu então, Mateus, em 1560? 1559 morre Maria de Guise. Então, morrendo Maria de Guise em 1559, nós temos um interlúdio aí entre 1559 e 1560, onde a Escócia fica sem um regente. Há relatos que a Maria de Guise morreu de edema, começou a inchar o corpo dela, não podia falar, não podia se alimentar mais, e acabou que ela morreu. E a filha dela, que era a rainha verdadeira, Maria Stuart, estava lá na França sendo criada. Ela tinha ainda seus 17 anos e não queria assumir a Escócia, até porque ele estava vivendo uma vida boa lá na França, uma vida economicamente, uma vida financeiramente estável, e também as relações políticas na França não tinha nem o que se discutir com as relações políticas na Escócia. A relação política na França, a política na França já estava muito bem estabilizada, em que pese fossem católicos, em que pese tivesse uma perseguição ali, mas não tinha nada inflamado por uma rebelião, que é como estava acontecendo na Escócia. Então, esse interlúdio entre 1559 e 1560, nós temos os Lords of the Congregation assumindo o parlamento da Escócia, assumindo a regência das leis, assumindo a criação das leis. Então os ventos começaram a ser favoráveis para os protestantes. Porém, como eu informei anteriormente, desse meio dos senhores da congregação, tinha os que estavam por apenas interesse. E isso que vai começar a pegar daqui para frente um pouquinho, justamente entrando em conflito com o que John Knox acreditava. Pode passar aqui. Então nós temos o Tratado de Edimburgo. Que Tratado de Edimburgo foi esse? O que aconteceu? Como se deu? Então, vamos ver isso agora. O Tratado de Edimburgo foi um tratado entre a França e a Inglaterra, para eles deixarem que a Escócia resolvesse seus próprios conflitos, para que eles tirassem suas tropas da Escócia, porque em 1560, ao morrer Maria de Guise, juntou França e Inglaterra dentro da Escócia. Aí imagina, um país que já não se dá há tanto tempo, juntado dentro de um país que está acontecendo uma revolução. Dois países que se odiavam, e até hoje tem mágoa, que se colocar um francês e um inglês para conversar, muito provavelmente vai dar briga. E dentro de uma Escócia instável politicamente, instável financeiramente, instável religiosamente. Então a Escócia era uma bomba relógio que
tinha acabado de explodir e tinham dois países que queriam tratá-la como rota comercial, como dominação de seus respectivos impérios. Então nós temos o rei Henrique II na Inglaterra e a rainha Elizabeth ressentida com John Knox como governante da Inglaterra. Eu falei Henrique II na Inglaterra? Não, né? Henrique II na França. Henrique II na França e Rainha Elizabeth I na Inglaterra. Temos esses dois exércitos num lugar que já estava pegando fogo. E aí há um tratado de Edimburgo que, convenhamos, que um país resolva por ele mesmo os seus conflitos. Não tem que ninguém ficar dando pitaco. Não tem que ninguém ir na sua casa e falar o que você tem que fazer. Aí foi justamente isso que aconteceu. Esses senhores da congregação, eles mobilizaram um acordo entre França e Inglaterra para que deixassem a Escócia resolver seus próprios conflitos. E foi isso que aconteceu. Então, o Tratado de Edimburgo foi bom, por um lado, para a Escócia, justamente porque deixou a Escócia resolver seus próprios problemas. Mas era uma Escócia instável. E dentro dessa Escócia instável, pode passar, Kéter, nós tivemos uma reforma parlamentar escocesa, que foi onde os lords da congregação tomaram a frente do parlamento. Foi onde os lords da congregação tomaram a frente da criação de leis, da abolição do papado, por exemplo, tornaram o protestantismo como a religião oficial da Escócia, porém, um país que viveu a vida toda, a maioria de sua estrutura em estrutura católica, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Não é criando lei que a gente vai mudar o costume das pessoas de uma hora para outra. Foi justamente isso que aconteceu em 1560 na Escócia. Pode passar, Pedro. Mas tivemos dois marcos para a história da Escócia em 1560. Um é a confissão escocesa, confissão de fé escocesa, que pasmem, foi criada em 4 dias por 6 Joões, John Knox mais 5. Então, se um João já estava fazendo tudo isso na Escócia, imagina 5 juntos. Então, criaram em 4 dias a confissão de fé escocesa, mas não parou para passar. Criaram também o primeiro livro de disciplina, e é aqui que a gente vai falar deste livro de disciplina. Que confissão de fé escocesa e que primeiro livro de disciplina é esse? Eu tenho os dois em PDF, se quiserem depois eu mando no grupo também. Mas basicamente a confissão de fé escocesa é eles estabelecendo a fé protestante na Escócia. E o primeiro livro de disciplina é justamente a maneira como seria feito as igrejas protestantes na Escócia. A forma de culto, a forma de liturgia, a forma das graduações, a forma da hierarquia. E isso se repete até os dias de hoje. Eu esperei chegar até esse terceiro dia, eu esperei até chegar essa terceira parte da reforma na Escócia para falar que o fundador do presbiterianismo, o fundador da presbiteriana, não foi João Calvino. Todo mundo aqui conhece a presbiteriana, né? Não a que a gente fazia parte, mas a presbiteriana clássica, que são os calvinistas, o pessoal do Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre. É a mesma igreja do Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, é o pessoal que tem mais seu entendimento voltado para o calvinismo, mas muitos associam a presbiteriana ao calvinismo. A João Calvino. E o fundador da presbiteriana não foi João Calvino, o fundador da presbiteriana foi justamente John Knox. John Knox, nesse primeiro livro de disciplina, ele estipula que a igreja seria conduzida por presbíteros. Mas, claro, presbíteros no grego, presbitério, significa aquele ancião, estou chamando você de velho não, Ju. O ancião que ensina. Aquele que rege, aquele que ensina. E aí, mais para frente, a gente vai esclarecer também a respeito dos cargos eclesiásticos, dos quais Paulo nos ensina. Mas tá aí uma curiosidade: o fundador da igreja presbiteriana não é João Calvino, é John Knox. E
Ele começou lá com a Confissão de Fé Escocesa e o primeiro livro de disciplina, em 1560, na Escócia. Pode mostrar aqui. Agora, temos aí em 1561 e 1567. 1560 estava tudo bonito, não tinha regente na Escócia, então os parlamentares ou os lords da congregação tomaram a frente. Mas aqueles que tinham interesses econômicos na reforma, aqueles que tinham interesse econômico na reforma, eles não estavam preocupados com a propagação do Evangelho. Quando eles viram que os ventos estavam a favor deles, eles queriam começar a se enriquecer. Começaram a querer ganhar dinheiro com a reforma. E foi onde John Knox interviu nisso. John Knox falou assim, olha, peraí, a reforma aqui na Escócia é justamente para combater o catolicismo, para combater a perseguição, termos a liberdade de expressarmos a nossa fé voltada na palavra, porque a reforma protestante nada mais, nada menos do que voltarmos às práticas bíblicas, não tradicionais das igrejas. É nada mais, nada menos voltarmos para as práticas que estão escritas na Bíblia. E, inclusive Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se você quiser abrir aí para acompanhar, quem achar pode ler. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A gente vai entender o porquê é importante permanecer na palavra. A gente vai entender por que é importante acompanhar e seguirmos o que a palavra diz. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pode colocar o 7, por favor. Pode colocar o 7, a gente vai ler o 7, 8 e 9. Quem achar pode ler. O Paulo não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Um ponto a respeito de Gálatas, capítulo 7, 8 e 9. O evangelho não é negociável. O evangelho é inefável. Como assim? O que está descrito na Bíblia é o que a gente tem que seguir, pronto, acabou. Infelizmente a gente vive em uma sociedade que eles estão deturpando a Bíblia, aplicando para eles somente o que lhes interessa. Mas é o que a gente vê, tem gente que está pregando outro evangelho com interesses econômicos, com interesses sociais, com interesses de autopromoção, e é justamente o contrário que Paulo fala. Paulo fala assim, volta no 8, por favor, Beto. Se alguém pregar outro evangelho dos que já está sendo, desse que já vos tem anunciado, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado, mesmo que desça um anjo do céu, mesmo que desça um anjo do céu, ou apareça outro auto-intitulado apóstolo que pregue outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que ele seja amaldiçoado. São palavras duras, mas eficazes, onde nos mostra que o evangelho não é relativo. O evangelho ele não veio para não nos confrontar. O evangelho ele veio para nos confrontar. O evangelho não veio para se moldar a nossa vida humana, mas ele veio para que nossa vida humana se moldasse a ele. E é justamente isso que Paulo está esclarecendo. Olha, se desceu um anjo do céu, se apareceu um outro apóstolo, se auto-intitulando apóstolo, ou enviado por Jesus, que seja amaldiçoado, que seja maldito. E tem uma coisa mais ainda. Que é o quê? O sincretismo religioso. Todas as religiões levam até Deus, todos os caminhos levam até Deus. Deus não só. Deus não só. Não, eu estou fazendo, não preciso ir na igreja para eu fazer as minhas boas obras aqui, somente as minhas boas obras me salvam. É o que coloca João, Evangelho de João 14,6, por favor. Eu sei gente que acredita ficando em casa, não ir na igreja, eu já ouvi muito isso aí. Que já estão salvos e não precisa. É um mero humor. Pois é. Pode. Não adianta. Boas obras não salvam ninguém. Beleza, Tiago falou assim, a fé sem obras é morta. Mas você vê que ele fala de fé depois de obras. É justamente por isso. Não tem como fazer boas obras se eu não tenho Jesus na minha vida. Tudo que
eu faço é passageiro, porque se forem boas obras, mas eu não tiver fé, simplesmente Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 também, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos pela fé que nós temos em Cristo. E a Bíblia diz que a fé é dom gratuito de Deus. Então, se nós temos fé em Cristo, pode ter certeza que é um dom de Deus. Mas o sincretismo religioso, o pessoal fala, não, vai ali, que só de você falar de Jesus vai salvar. Vai ali, que você fazer boas obras vai salvar. Vai ali, leva uma marmita, vai ali e fala de Jesus para uma pessoa que você vai se salvar. Independente de onde você estiver, se você estiver falando de Jesus, você vai ser salvo. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 16, a gente vai ver que Jesus fala, Marcos capítulo 7 fala assim que muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E onde a gente vê as pessoas falando que vários caminhos levam até Cristo, a gente vê que Jesus falou o contrário. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como alguém ser salvo se não estiver em Cristo. Não é pregação sobre religião, Jesus nunca pregou religiosidade, Jesus pregou santidade. Então, se Jesus ele se põe como caminho e fala que ninguém vai ao Pai se não for por ele, é justamente porque não há uma segunda opção. É justamente porque não há uma segunda prática que vá me fazer ir ao céu, a não ser trilhando por Jesus. Tá bom? Pode voltar. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Ô, Matheus, eu só acho interessante mencionar Gálatas, que você falou, né? Você falou até o versículo 10, não é isso? Do 7 ao 9. O que você falou a seguir, está falando até o versículo 12, você quer ler, não é isso? Pode. Eu acho muito legal. Você falou até qual versículo? 9, né? Gálatas capítulo 1. Parei no 9. Versículo 9. Parei no 9. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A Bíblia fala por si mesmo. Alguém tem alguma coisa para falar em cima disso? Realmente isso aí precisa ser mais pregado hoje para combater as mentiras, né? As heresias que têm acontecido muito hoje, até nos dias atuais que nós estamos vivendo. Como tem sido difícil hoje o evangelho genuíno ser aceitado, porque eles estão trazendo um ensinamento errado. E muitos não querem esse evangelho de correção, de confronto. Eles querem um evangelho que você pode permanecer no pecado. O evangelho não é esse que eu conheço. O evangelho para mim é cruz, é renunciar, é eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. Com certeza, exatamente isso. Vou voltar agora para o seminário, senão vira pregação. A gente emenda, começa a pregar. Mas 1561 a 1567 foi o período de governo de Maria Stuart. A Maria Stuart, que estava na França sendo ensinada os preceitos e as crenças católicas, é a mesma que vai voltar agora em 1561, aos seus 18 anos de idade. Então, ela governou a Escócia por um relativo pouco tempo, um período curto, de 1561 a 1567. São 6 anos de governo, cujo governo ela assumiu aos 18 anos. E tivemos, está vendo ali, até uma série de coisas ruins que aconteceram com ela. A primeira é a ascensão de Maria Stuart na Escócia, totalmente combatida por John Knox, pelos senhores da congregação. Por quê? Porque era uma rainha católica, com preceitos católicos, em que pese ela dava liberdade para os protestantes firmarem suas crenças, terem seus cultos, mas ela ainda era praticante do catolicismo, é onde John Knox pegava ela. Maria Stuart, ela fazia missas secretas dentro da casa dela. E John Knox uma vez falou, olhando para a cara dela, chamou ela de Jezabel e traidora da Bíblia. Falou assim, olhou na cara dela e falou assim, você é Jezabel,
traidora da Bíblia, porque continua com suas práticas pagãs. E a gente vai ver que o rapaz era feio, não é à toa que ele andava com a espada de 2 mãos nas costas. Então, tivemos os conflitos políticos. Um lado apoiava Maria Stuart e o outro lado apoiava John Knox. Na verdade, apoiava a reforma que tinha John Knox como pivô. Então, nós temos aqui também ainda uma instabilidade na Escócia. Porém, não acaba por aqui. Tem esse homem que chama Henry Stuart. Ele foi quem? Ele foi esposo de Maria Stuart. Mas o Henry Stuart estava um dia na casa dele, estava um dia fazendo seus afazeres lá, explodiu uma bomba na casa dele, matou o rapaz, matou o Henry Stuart. E aquele rapaz ali de baixo, o Bothwell, ele era um dos líderes da comissão de julgamento. Mas quem matou Henry Stuart foi quem? Bothwell. Então o cara que matou o Henry Stuart, ele mesmo presidia o julgamento. E é claro que ele foi inocentado. E olha, um mês depois da morte de Henry Stuart, quem casa com o Bothwell? Bothwell. Ah, tá. A Maria Stuart. Não, ela casou com o Bothwell, o cara que matou o marido dela, explodiu. Não sabia. É aí onde gerou o quê? Mais uma estabilidade política na Escócia. Furazói. Não, não vai virar congregação não. Ele fazia parte da Câmara de Julgamento. Quem julgava as transgressões da lei, ele fazia parte, era como se fosse um juiz do STF. Tipo Alexandre de Moraes. Ele investigava, processava e sim, em 1559, entre 1559 e 1560, ele, por não ter uma regência na Escócia, eles que assumiram o parlamento, entendeu? Mas o Bothwell, ele não fazia parte do parlamento, ele fazia parte mais da parte julgadora das leis, que a Escócia já tinha uma legislação prévia. Tá? Então aconteceu isso, e aí a população falou, ela está envolvida na morte do marido, e apoiou a morte do próprio marido, se casando um mês depois com o Bothwell. Aí azedou o pé do frango. Um mês depois. Furazói? Tinha pulado o muro já. Aí azedou o pé do frango de vez. Aí acabou as relações políticas. Teve um conflito que foi em uma cidade. Esqueci o nome da cidade. Mas teve um conflito em uma cidade que os lords da congregação, os senhores da congregação, eles reuniram um exército para lutar com o exército de Maria Stuart. Mas quem disse que Maria Stuart apareceu? Aí eles capturaram Maria Stuart, aprisionaram ela no castelo de Gilley. O nome do castelo é Gilley. Aprisionaram ela no castelo de Gilley e, por livre e espontânea pressão, fizeram ela assinar a renúncia do governo da Escócia. Então passou para o meio-irmão dela, que é o James VI, coloquei errado, coloquei James IV, mas é James VI, porque o pai era o James V, e quem assumiu foi o meio-irmão dela, o James VI, que era protestante. Pode passar, cara. E aí a gente chega em 1572. 1572. Até agora em 1572 está tudo nos conformes. Está tudo bem politicamente. Os protestantes tinham a liberdade deles de se expressarem. Houve a criação em 1560 da Confissão de Fé Escocesa. Depois, em 1564, teve um livro que chama Livro de Ordem Comum, em que pese não foi de autoria de John Knox, mas ele foi adequado à Igreja da Escócia também. Mas a respeito de 1572, eu tenho uma pergunta para vocês. O que aconteceu em 1572, será? Lembrando que agora os ventos começaram a ser favoráveis para os protestantes. Acredito que agora ninguém morre mais. Seria bom. Seria bom. 1572. Tem um acontecimento que envolve aquele castelo ali, ó. Tem um castelo. Outra guerra. Talvez Mataram o James VI. Talvez o
Jogaram bomba lá, explodiram o castelo. Se vingaram Você do... vai cair, tchau. Licença. Sério. Pode passar, cara. Passa, por favor. Bom, até a próxima. Pode passar aqui. É brincadeira, vai acabar hoje. Pode passar aqui. Em 1572, tem dois textos que eu quero ler junto com vocês aqui. Um texto está em João, capítulo 17. Se quiser acompanhar. João, capítulo 17, a partir do capítulo 20 ao João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 24. João, capítulo 17, tem alguma coisa? Tá bom? Deixa eu ver. 20 ao 24. Vou fazer a leitura. E não rogo, Jesus falando, tá? E não rogo somente por estes. Essa aqui é a oração de Jesus. Se você olhar aí, a partir do versículo 6, vai dizer que Jesus ora por seus discípulos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aguardem isso, perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Até aqui. Por que eu estou falando sobre João, capítulo 17, versículo 24? Porque justamente em 1572, John Knox, ele tem dois acontecimentos na vida de John Knox. Um é o discurso de John Knox, e o discurso dele é pautado em João, capítulo 1, versículo 6. Ele fala da necessidade de se ater à palavra e renunciar a heresias. John Knox, ele já velho, debilitado, há relatos que falam que ele subiu no púlpito para ministrar o sermão, carregado por outras pessoas, mas que o corpo dele estava desgastado, mesmo que o corpo dele estivesse já defasado, a oratória dele, a vontade que ele pregava, ainda era a mesma de seus 45 anos, quando ele chegou em 1559. Então, ele ministra esse sermão falando para a igreja da Escócia, a Kirk. Eu até aprendi, estou passando para vocês uma palavra em escocês. Kirk é igreja, então fica a curiosidade também. Kirk, bilíngue. Aí ele prega esse sermão, ele ministra um sermão pautado em João capítulo 1, versículo 6, falando da necessidade de manter o centro da igreja em Cristo, de manter Cristo como o centro da igreja, não negociar por dogmas e vãs tradições, mas se ater somente à Bíblia. Aí, em 1572, é a morte de John Knox. John Knox morre em seu leito, e esse texto que eu li, João capítulo 17, do versículo 20 ao 24, foi o texto que o secretário dele leu para ele. John Knox pediu para que tirasse um texto e que lesse para ele em seus últimos momentos. E esse foi o texto que foi lido para John Knox naquele momento de partido, que ele já sabia que ele ia partir. E uma frase que John Knox deixou, ele falou assim: agora eu só espero me encontrar com o meu Senhor. E foi onde ele faleceu depois de ouvir esse versículo, João 17, 24. Que bom que pelo menos todo perrengue morreu de boa na velhice. Ele morreu com 58 anos, morreu novo. Nossa! Morreu aos 58 anos. Naquela época, as pessoas não passavam. Não passavam. Assim. Era. Louco, Ele viveu até muito pra época. Debilitado e carregado, caramba. Morreu aos 58 anos. Bom, chegamos ao final da reforma na Escócia. Eu quis terminar com esse versículo, porque é um versículo encorajador, né,
que nos mostra que nós temos um lugar melhor do que aquele. E foi justamente o que aconteceu com John Knox. John Knox ele é muito pouco falado, mas tem muita importância na história da Reforma Protestante. E esse versículo é até renovador. Lê esse versículo 24: Papai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí eu agradeço a oportunidade, passo para o pastor.